Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Conversas sobre Carreira. Hoje é dia 12 de agosto, Dia Internacional da Juventude. E o desemprego é um dos principais desafios que a juventude enfrenta. Anualmente, cerca de 500 mil de jovens procuram um novo emprego no mercado nacional. Entretanto, o nosso mercado só tem a capacidade de absorver 30 mil jovens. A pergunta que não quer calar é: para onde vão os 470 mil jovens que não conseguem enquadramento no mercado formal? E para conversarmos à volta do desemprego a nível nacional, recebemos um jovem finalista e também membro da União Nacional de Estudantes Universitários, Pedro Anselmo. Olá, Anselmo, bem-vindo ao nosso Conversas sobre Carreira. Muito obrigado, Kátia. Primeiro, dizer que é uma honra e privilégio estar aqui presente. Conversas de Carreira é um programa que eu tenho sempre acompanhado, com pessoas contempladas, competentes, e que retrata assuntos que têm a ver com o nosso dia a dia e carreira, não é? E dizer que estás de parabéns por este programa, pela sua equipa. É um programa que acredito eu que pode impulsionar mais no pensamento dos jovens. É uma altura que estamos a consumir muita informação que está a desinformar a juventude. Eu não diria a juventude, diria a nação. Nós somos a nação, nós representamos o país, nós somos o futuro. Ou melhor, somos o presente hoje e somos o futuro amanhã. Então, respondendo à sua pergunta, os jovens que ficam sem trabalho, acredito eu que há uma necessidade de nos reinventarmos. Eu sou um exemplo disso, venho de uma família humilde e sempre apostei em negócio desde criança. Então, sempre fui dito que não podes ficar à vontade. Não fica à vontade porque as coisas vão mudar, as coisas são dinâmicas. O que tu vês hoje, amanhã pode não ser. As pessoas podem continuar, ou os lugares podem ser, mas as cores vão mudar. Quando as cores mudarem, quer dizer que as coisas já estão a ficar quentes. Exato. Então, nós estamos num universo de 34,9 milhões de habitantes. Maioritariamente são jovens. E esses jovens todos, quase, precisam de emprego. E acredito eu que uma percentagem mínima só tem o emprego formal. Outros vivem de emprego informal. Agora, há um desafio que deve ser feito pelo governo, mas, como eu disse, temos que nos reinventar. Exato. Bem, estamos a sobreviver, mas temos que nos reinventar sempre. Porque, primeiro ponto, nós temos que nos acolher entre jovens para que as coisas também possam fluir de forma natural. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque temos que nos espelhar nos países que têm mais população, mas os jovens dão mais destaque, usam os meios tangíveis, falo da comunicação, por exemplo, de forma produtiva. Vou usar um exemplo dos artistas, que é algo que eu tenho acompanhado. Eu sou muito fã de música, rap e kizomba, por aí. Tem países vizinhos que fazem sucesso, se ajudam entre jovens e continuam a produzir. Com a música, nós podemos vender muita coisa. Podemos empregar as pessoas, né? Podemos produzir também muito conhecimento, porque a música também vem da poesia. Então, este é um exemplo muito claro de como, quando nós temos potencialidades, podemos explorar várias coisas e aproveitar outros ramos. Certo. Mas, Anselmo, antes de nós entrarmos para a profundidade do tema, eu queria que partilhasse conosco quem é o Anselmo. Estamos diante de um jovem que vem de Motepuez, província de Cabo Delgado. Quem é o Anselmo e como é que foi a sua infância? Bem, Anselmo nasceu no distrito de Motepuez, na província de Cabo Delgado, zona sul da província de Cabo Delgado, a uns 210 a 25
quilômetros da cidade de Pemba. Acredito eu que seja a segunda cidade da província de Cabo Delgado, quase a mais extensa. Nasceu numa família humilde, uma mãe empreendedora e um padrasto, professor de educação física, Augusto Taibo, a quem eu me referencio, a quem sou grato pela educação. Anselmo teve a sua infância, uma infância normal como qualquer criança de Moçambique, num bairro humilde. Estudou em 2 escolas de ensino básico. Primeiro, a primeira a sexta classe foi na escola primária de Mirige. E depois fez a 7ª classe na escola primeiro, segundo grau de Namuno. É outro distrito, a 60 km do distrito de Monte Peixe, por questões de trabalho e por aí em diante. Ensino médio, fez na escola secundária de Monte Peixe. Foi no intervalo de ensino básico, ensino médio, que teve a oportunidade de participar no Parlamento Infantil. É aí que começou a ousadia de falar e começar a perceber as coisas, como é que elas são, e envolver-se em questões de associativismo. Antes, Anselmo gostava muito de dançar. Daquela geração de Michael Jackson, Chris Brown. Um artista nato. Então, gostava muito de dançar. Lembro-me que eu queimava até calças. Queimava calças com cloro para fazer estilo de exatamente. artista. Okay. E houve um tempo que eu nem entrava na sala, porque quando eu chegasse no recinto escolar, da escola primária de Miris, todo mundo vinha, abraçava e queria ver o Anselmo a dançar, a fazer... Tem um tipo de dança que se chamava onda na altura. Então, era o único que sabia fazer naquela altura. Já ganhava popularidade na escola, exato. Já era uma figura de destaque. Mas isso já vinha com uma questão de indisciplina, porque os professores não complavam com aquele comportamento. Então, o meu pai disse, olha, se tu queres se destacar, eu vejo que tu sempre tens alguma coisa para fazer. Tu não és uma pessoa quieta. Então, o que deves fazer, tu tens que ser intelectual. Tu tens que deixar uma marca. Tens que mostrar alguma coisa à sociedade. As pessoas melhores, as pessoas que fizeram alguma coisa, principalmente olhando no seu país, são pessoas que deram algum passo, escreveram alguma coisa, falaram alguma coisa. É por isso que nós até hoje tornamos livres, estamos independentes. Então eu gostaria que tu tornasses uma pessoa com o espelho de alguém, entende? Então eu pensei naquilo, depois daí quando mudei de escola fui percebendo e entrei no Parlamento Infantil porque eu havia respondido a algumas questões que têm a ver com direitos e deveres da criança. Então a administradora do distrito recolheu-me. Depois de uma semana tinha que ir em Pemba. De Pemba, a minha vida mudou praticamente. Então foi um momento de transformação. Exatamente. O momento em que nós conhecemos o Anselmo, que se transformou na pessoa que é hoje, teve este acesso ao Parlamento Infantil e destacou o fato do seu pai já ter lhe impulsionado, como quem diz, olha, eu sei que gostas de estar desta forma, mas se quiseres alcançar uma meta na sua vida, precisas te orientar para a área da intelectualidade. Puxou-lhe mais para a escola, deu-lhe um despertar. E dentro desta questão de escola, interessava-nos muito saber como é que o Anselmo sai de Cabo Delgado para vir estudar em Maputo. O que aconteceu para este processo? Bem, o processo, na verdade, começou dentro do Parlamento Infantil. Na altura, nós, quando a gente fazia o Parlamento Infantil Nacional, nós fazíamos na Assembleia da República, Casa do Povo. Então, tínhamos 3 dias de sessão. Depois, nós tínhamos que visitar algumas instituições do Estado, sejam culturais, acadêmicas. Então, eu lembro-me naquela altura que nós visitamos o Estádio Nacional de Desempenho e depois fomos à Universidade Eduardo Mondlane. Então, nós fomos dito a referência às pessoas que fizeram parte com que o nosso país tornasse até hoje. Falo mesmo do arquiteto Eduardo Mondlane, exato. Então, quando a gente voltasse para a província, as televisões, as referências, as pessoas, os jornalistas, os ministros, os diretores, os arquitetos,
quase todas aquelas pessoas que estavam em cima, fez a Universidade do Ordem Milano, fez a Universidade do Ordem Milano. Então Era uma referência para todos vocês. Quer dizer, todo mundo já crescia com esse desejo de frequentar a Universidade de Eduardo Mondlane pelas figuras que lá estavam. Exato. Então foi isso que lhe motivou. Exato. Okay. Mas antes de vir a Maputo para estudar, eu sei que o Anselmo também fez garimpo. Sim. Conte-nos um pouco sobre isso. Falamos de Cabo Delgado, que é uma província com muita potencialidade em termos de recursos naturais. Até agora estamos a vivenciar uma situação crítica no país, desde o ano 2017, por conta destes recursos naturais. Fale-nos um pouco sobre o Anselmo, Montepuez, Rubis, conte-nos esta história. É uma parte extremamente interessante, mas complexa, e foi uma fase difícil da minha vida. Quando terminei o ensino médio, antes mesmo de terminar o ensino médio, tive amigos que deixaram de estudar porque tinham que correr em busca de rubi. Todo mundo queria ser rico. Lembro-me que na altura até uma criança de 12 anos já tinha uma casa, carro, comprava, de verdade. Isso não ouvi, eu presenciei. As meninas deixavam de estudar porque tinham que casar com as pessoas que compravam rubi de forma clandestina. Falo de alguns estrangeiros. Então, e naquela altura eu fui forte. Eu disse, vou terminar e depois é de ir lá porque eu também preciso, quero ficar rico. Então, eu terminei em 2015, aos 19 anos. A altura, foi bem sucedido. Depois de eu ter terminado, em 2016, vim para Maputo para uma atividade social. Então, quando voltei, eu fui no garimpo. É na Nhumpu. Então, na Nhumpu era a pequena Tanzânia. Quando residiam, a maior parte dos tanzanianos e outros estrangeiros viviam ali. Era um tempo que movimentava muitos estrangeiros e era mais arriscado. Então, eu queria também perceber como é que essa história é feita, porque eu só me contava, eu não gosto de ouvir. Queria presenciar, ter a oportunidade de viver entender. Na primeira pessoa. Exato. Então, quer dizer, Anselmo, que para muitos adolescentes, muitos jovens que residem em províncias que têm muita potencialidade em termos de recursos naturais, olha para as pedras preciosas, por exemplo, como oportunidade para mudar de vida. Sim, olha como oportunidade para mudar de vida, e não só. As empresas recrutam pessoas que são nativas. Mas, como se não bastasse, somos muitos. Os jovens optam pelo dinheiro rápido e fácil. E como o rubi é misterioso, alguns jovens até optam em fazer outras formas para poder obter rubi. Então, quando eu fui lá, fui perceber que realmente, quando tu tens um plano, geralmente o rubi não aparece. Mas o rubi, quem apanha é aquele que não tem nem sequer ideia. Então é surpresa. Exatamente. Então tens que estar preparado também para poder ter a própria pedra. Então eu disse, não, eu tenho que continuar, como o meu pai disse, tenho que continuar a ser intelectual. Eu vou estudar. Exato. E há muitas histórias de pessoas que olham para esta parte de exploração de recursos naturais como oportunidade para mudar as suas vidas. Mas o Anselmo mencionou que nem todos conseguem mudar. Sim. E alguns acabam abandonando a escola, abandonando outras possibilidades para abraçar este lado do garimpo, muitas vezes garimpo ilegal. Temos muitos jovens a se envolverem no garimpo ilegal. Sim, sim. Mas em meio a isto, o Anselmo conseguiu fazer a volta e continua a estudar. Sim, sim. Veio a Maputo para fazer literatura. Sim, veio a Maputo para fazer literatura, mas a primeira opção era o jornalismo. Ok. Exato. Perdemos um colega. Eu estou lá, meninas. Então, a primeira opção era fazer jornalismo e já havia admitido, era pós-laboral, só por questões de valores, e também não tinha como ter bolsa no pós-laboral. Então, é aí onde vem a questão de empreender ou procurar emprego. A primeira oportunidade, a primeira coisa que eu fiz foi vender um livro. Fui vender um livro, chamaram com os primos, amigos da província, então deram um livro, tinha que vender na faculdade de Direito. Então, foi a primeira coisa que me fez eu começar também a olhar o empreendedorismo como um caminho que poderia também pagar algumas necessidades.
E a segunda foi de me colocar no restaurante da mesma pessoa do onde eu vivo, para que eu pudesse estar no caixa, a trabalhar. Mas, como se não bastasse, quando eu conversava com as pessoas, alguns amigos dos meus primos, eles viram alguém que poderia também desenvolver uma capacidade de uma determinada empresa. Então fui candidatar-me na empresa Vodacom, né? Call Center. Foi o primeiro trabalho que eu ia trabalhar numa empresa com renome, né? Então candidatei-me, depois daí fui chamado. E tinha que despedir-me do tio. Eu disse, olha tio, eu tive uma oportunidade desta e eu gosto de falar, eu quero me interagir, algo que tem a ver com o computador, vou estar lá a falar, então eu gostaria que o tio me desse essa oportunidade. Eu disse, não, podes ir, tu tens que fazer isto, porque eu vejo mesmo que tu gostas disso. Então, podes ir. Cheguei, me dei bem, fiquei aos uns 3, 4 anos. Depois da Covid, as coisas ficaram um pouco embaraçosas. Porque no mesmo ano que eu já estava a trabalhar, concorri aqui. Então, tive a oportunidade de admitir, na segunda opção, a literatura moçambicana. Abracei, continuo a estudar. Isto aconteceu, o Anselmo estava em Cabo Delgado, Aqui. já estava aqui em Já Maputo, estava aqui. ok? Sim, então, viu-se numa situação de quem já estava a trabalhar, sim. depois admitiu e tinha que deixar o trabalho de lado, entre aspas, para poder ocupar-se com a escola. A escola e empreender. Empreender. Exato. Okay. Então, empreender. o Anselmo, já a estudar, conseguiu ver que precisava fazer alguma coisa para se sustentar e para sustentar a sua escola. Sim, como se não bastasse. Eu também tinha alguma família para poder também suprir algumas necessidades. Quando eu estava a estudar, eu estava a trabalhar, também estava a empreender. Comprava alguns artigos e mandava para a província. O meu sonho sempre foi fazer uma papelaria. E na altura tinha que juntar um valor para poder comprar algumas máquinas. Porque onde eu aprendi a digitar foi numa papelaria. Então, sempre a história estava sempre a me colocar, a me encaixar em algum canto. Então, neste processo da Covid, a empresa começa a trabalhar num único horário. E a escola também estava a chamar. Fechou-se a empresa, quer dizer, não poderíamos ir à empresa, tínhamos que trabalhar a partir de casa. E tínhamos que estudar online. Agora, tinha que escolher se eu vim para trabalhar ou vim para estudar. Agora, de todas as opções, eu vi que deveria deixar primeiro o trabalho, focar-se na escola, para poder ter um conhecimento e continuaria com alguns empreendimentos. Poderia fazer uma e outra coisa para poder me sustentar, para poder também ter um mecanismo. Eu já era bolseiro, então não fazia sentido, né? Eu continuar a ser o colaborador e tem que responder à empresa em tempo e hora. Então, tinha que deixar o trabalho e focar-me na escola e depois poder fazer alguns empreendimentos. De lá para cá, aprendi a começar a pesquisar, a saber como é que se faz gestão de empresas, como é que é feito o follow-up, como é que é feito vendas. Então foi se capacitando, pitch, foi trilhando um caminho, uma espécie de desenvolvimento de carreira enquanto estudante. Sim, uma espécie de carreira enquanto estudante. E Anselmo, é possível, com base na sua experiência, ir começando a construir a sua carreira como estudante? É possível. Digo isto para que comunique com os outros jovens lá em casa. É possível? É possível, mas primeiro temos que dividir o tempo. Sim, temos que ter um método de dividirmos o tempo e sabermos o que é que nós queremos e onde é que nós queremos chegar. É possível. É possível ser um escritor, é possível ser um jornalista, é possível trabalhar num Thales, ter no seu empreendimento, 1 hora, 2, 4 horas, poder passar. É possível ser colaborador de uma empresa, é possível ser estudante, é possível. Então, é mais uma vez aquele chamado que nós temos sobre não esperar terminar para fazer alguma coisa, ir se reinventando, ir abraçando todas as oportunidades que surgem para começar a construir a sua carreira. Exato. Eu até ia lá mais por a maior frustração da juventude atualmente. O jovem entra na faculdade
alguns são recomendados o curso. Não estão a fazer por vontade própria. Quando entra na faculdade, quer correr para terminar. Não sabe como é que o mercado de trabalho funciona. No mercado de trabalho ou no empreendedorismo, ninguém vai perguntar qual é o seu nível acadêmico. Vão perguntar o que é que tu sabes fazer. Então, o saber fazer, tu tens que, no mínimo, saber dizer isto é aquilo, o computador é isto, digitar tantas horas isto. Se queres fazer um negócio, no mínimo tens que ter um conhecimento no negócio tangível, um pensamento cognitivo. Pior quando tu estás numa cidade. Então, digo isso porque é por causa da concorrência. Quando nós estamos numa cidade, a concorrência é maior. Tudo que tu estás a fazer, tem pessoas que estão a pensar e já foi feito. Tu tens que inovar isso que estás a fazer. Para que tu possas inovar, tens que ter um conhecimento. Não podemos estudar para podermos procurar emprego. Temos que estudar para ter um conhecimento. Uma pessoa disse isso recentemente. Acho que o ex-presidente Joaquim Chissano falou isso. Alguns jovens podem pensar que ele está a falar de forma assim, porque não, ele está bem na vida, nós olhamos nisso. E nós temos essa tendência. Exato. Sempre. Não, porque o Daigo Boy cresceu numa família, eu venho de uma família humilde. Pois. Quando nós olhamos assim, dificilmente nós vamos crescer. E outra coisa, nós não acreditamos em nós, nos amigos próximos. Quando eu falo de gestão de empresa, ou falo de marketing digital, a pessoa é assim, não, vai entrar no YouTube, vai assistir aquelas coisas do Brasil, começa aquele do Brasil, vai aqui aplicar, a cena não está a dar. Então, a coisa fica assim. Então, quando tu tens o conhecimento, tu começas a aplicar, as pessoas vão ver, mas como é que está a fazer isso? Não, acho que esse aqui passou naquele senhor ali, lhe deram dinheiro. Quando não. Depois, falando nessa questão de dar dinheiro, Anselmo, nós acreditamos que não é possível ter emprego em Moçambique sem padrinhos, sem pagar. Qual é a sua percepção sobre isso? Olha, não é possível. Não estaria a concordar. Há pessoas que pagam. Tem pessoas, já vi, nunca presenciei, já paguei, nunca paguei. Já trabalhei em 3 lugares, nunca paguei nada. Já entrei na Vodacom, já tive mais outras empresas que não preciso citar, nunca paguei. Veja só uma coisa, eu venho do norte, quando cheguei tive dificuldades de me interagir com as pessoas, porque as pessoas perceberam que eu vinha de outra província e tem aquela tendência de querer pisar. Mas fui perceber que não é ser do norte, é porque eu ainda não tinha atingido um nível de maturidade de perceber como é que as coisas são. O meu pensamento não era cognitivo. Um amigo meu disse, olha, tu estás aqui, ainda não entendeste qual é a dinâmica. Tu tens que entender a dinâmica. Se tu queres trabalhar, tens a ideia de pagar, porque já foste incutido que toda vaga é paga, vais pagar. Mas se tu vais estudar, vais ter um conhecimento que vai assinar qualquer tipo de empresa ou aquilo que tu queres fazer, a empresa vai te recrutar, não vai cobrar a empresa. Então é possível conseguir ter uma oportunidade sem pagar. Desde que haja aplicabilidade, desde que a pessoa seja ativa, desde que busque acompanhar as tendências do mercado e também saiba fazer o know-how que o Anselmo mencionou. Criatividade também. Exato. Anselmo, o nosso tema está à volta do desemprego juvenil. Hoje é Dia Internacional da Juventude e a questão do desemprego é uma das maiores problemáticas que nós temos a nível do nosso país. Qual é a sua visão como estudante, finalista e que também vislumbra ter um emprego? Qual é a sua visão em relação ao desemprego no país? Bem, a minha visão como jovem... Eu sou um jovem que também tenho batalhado bastante. Primeiro, dizer que não somos poucos. Somos poucos e temos muito recurso. Falo isso em geral. Temos muito recurso. Temos tudo para dar certo. Estamos a estudar, sim. Estamos a trabalhar. Jovens, estamos a trabalhar bem. Estamos a buscar conhecimento. Alguns, mas muitos só estão a estudar. Agora, as oportunidades nunca vão chegar para todos.
as oportunidades sempre vão ser poucas. Devemos criar oportunidades para que também possamos empregar as outras pessoas. Para que isso seja, temos que conhecer, temos que saber o que é que nós queremos fazer. Com os recursos que nós temos, é possível nós chegarmos num nível mais alto. Digo isso porque na minha província são 17 distritos, né? São 17 distritos. Uma coisa muito bonita que tem na minha província, cada distrito tem recursos e tem alimentação. Acho que nunca houve, da minha geração, nunca acompanhei seca, fome, não. Tem mandioca, tem mapira, tem amendoim, tem milho, tem Montepuez, Balama, Namuno, Nangade, mesmo lá. Do outro lado, onde não tem esse tipo como eu posso dizer, de alimentos, tem peixe, tem outras coisas. Então, há uma diversidade em termos de todos os recursos. Então, é uma província que tem tudo para dar certo, como mencionou, em termos de potencialidades, recursos alimentícios, recursos naturais. Sim, sim. Okay. E como se não bastasse, os jovens agora estão a trabalhar mais no empreendedorismo, mas os jovens não têm aquilo que nós chamamos de conhecimento para podermos aplicar. Eu vou só pular para poder, se calhar, para não esquecer. Em outros países, o que fazem? Quando vem que tem mais jovens e os jovens não têm emprego, se calhar não conseguem responder à demanda de emprego. Os jovens são treinados para poder criar o seu emprego, que é empreendedorismo, né? Vou falar da fundação de Tony Lumelu, por exemplo. Onde eu fui associado para poder ter acesso à informação de gestão de empresa, tudo mais, criar empresa e tal. Então, poderia se expandir mais isto e criar-se mecanismos para que possamos ajudar o jovem a poder ter acesso ao emprego. Tenho visto algumas atividades chegam, mas são atividades com muita burocracia. O primeiro ponto é a burocracia. Por que nós chegamos ao ponto de nós pagarmos emprego? É por causa da burocracia. Veja só uma coisa. Eu, por exemplo, quero concorrer, ou melhor, lançaram vagas. Ainda não admitiram as pessoas, mas vão dar um leque de documentos que nem no meu bolso não cabe. Antes de tu me chamares, vais me pedir o certificado de residência, vais pedir declaração do bairro, vais pedir registro criminal, vais pedir muitos documentos. Depois, quando chegar aqueles documentos, vai ver que só estavam precisando de 3 pessoas. Por que não pediram aquelas pessoas só com BEI ou no IT, depois de declaração? Os 3 documentos depois poderiam avaliar e aí poderiam dizer, não, nós queremos este, mas já quero o resto. Pode. A pessoa já gastou, depois vem aí a frustração. É por isso que os jovens sempre reclamam porque sabe-se que não há emprego até neste momento. Mas a burocracia está demais. Por isso que os outros optam em pagar. Então, se nós formos a trabalhar nessa questão de eliminarmos a burocracia, fazermos mais vistorias, ver a juventude, abraçar, não só em um momento, mas em todos os momentos, porque com aquilo que nós temos, nós poderíamos transformar e industrializar mais. Precisamos mais de empresas para podermos obrigar as pessoas que, se calhar, nem têm um nível, nem sabem como começar, mas sabem carregar saco, posso carregar, pelo menos ter algum valor de uma semana. Criar empregos que possam durar por aí uns 7, 4, 5 dias para poder se alimentar. O resto a pessoa vai sempre aprendendo. Isso vai sempre impulsionar. Então o Anselmo aqui está a chamar a atenção à responsabilidade de cada um. Sim, sim. Existe a responsabilidade do jovem, que é se formar, se capacitar, estar em prontidão para ser facilmente aceito em qualquer concurso, em qualquer vaga relacionada às habilidades dele. Exato. Depois chama a atenção as universidades, que são responsáveis por criar programas e preparar este jovem para que responda aquilo que são as necessidades do mercado. Certo. Mais do que dar o conhecimento teórico, chama a necessidade de trazer habilidades práticas, o saber fazer do jovem no mercado de trabalho. E depois faz menção à questão das políticas desenhadas pelo nosso governo, sobre a necessidade de reduzirmos as burocracias existentes quando existe disponibilidade de uma vaga. Sim. Porque há muita frustração nos jovens. É uma série de documentos que são solicitados para concorrer a uma vaga e volta e meia esta pessoa não consegue enquadramento. Sim, sim.
Certo, é muito interessante ouvir esta perspectiva, Anselmo, e faz-me pensar nas dinâmicas em cada uma das províncias do país. Sim. Maputo é uma das províncias com, vamos lá, muitas oportunidades e temos muitos jovens a saírem das suas províncias de origem para Maputo. Sim, sim. Mas esses mesmos jovens vêm para estudar e com a ideia de vou estudar, vou ter conhecimento, depois volto à minha província de origem para ajudar no desenvolvimento da minha província. Certo. Entretanto, muitos deles não voltam, Não volta. ficam em Maputo. Por que eles não voltam? E este não voltar, será que não sobrecarrega a cidade de Maputo? Bem, subcarregar até que pode, mas na minha humilde visão, não voltaria para Cabo Delgado antes de ter uma bagagem completa, né? Um pacote, diria assim, como eu disse, para poder responder aquilo que poderiam ser alternativas. Se eu sou formado na área X, mas tenho que ter alternativa. Eu gosto muito bem quando a UEM faz o quê? Faz a candidatura e faz repescagem. Antes da repescagem, faz segunda opção. Tu tens alternativa. Quer dizer, se não conseguiste, tu podes cair ali e vai se dar bem. E temos visto pessoas a se darem bem e serem bons naquilo. E gosto quando as empresas criam um link para a candidatura. Vou usar de novo a UEM. Quando faz a candidatura, não pede muita coisa. Bem e noite. Depois vão ver quando chegar o exame. O exame já estás aí. Quando chegar lá é que vais entregar todos os requisitos. Essa é uma das formas simples de nós levarmos alguém. Sabe-se que esse é moçambicano. O fato de ter BI já é tudo, que esse é moçambicano. O fato de ter NUIT também já mostra que esse é nosso filho. Qual é a necessidade de nós colocarmos mais informação aqui? Por exemplo, estou a concorrer para uma vaga, não é? A vaga está a exigir muitos critérios. Percebo que tenho que ter esses critérios. Eu opto mais em enviar em relação a ir entregar. Aqui em Maputo funciona isso, né? Na província até agora acredito que os meios são mais, como é que posso dizer, mais em papel, né? Então, tem vagas que têm um link que tu deves escrever a informação. É uma forma de as pessoas verem se realmente este indivíduo está apto para poder responder à nossa empresa ou não. Cria uma forma de fazerem perguntas diretas daquilo que tu és. Um CV resumido, sem que tu, antes de mandar o seu próprio CV para verem se realmente é esta pessoa. Por quê? As empresas que mandam e-mail, ok, tudo bem, mandem por e-mail X. A pessoa pode levar, depois daí vai organizar o CV, vai comprar um documento, mete ali, chega lá, não é aquilo que as pessoas estão a precisar. As outras empresas fazem o quê? Colocam ali um link, descreves ali a informação, chega lá, fazem a pergunta consoante aquilo que tu escreveste. Se realmente tu escreveste aquilo, eles vão perceber que és tu. E é mais fácil levar esse tipo de pessoas. Sem medo de errar, está-se a criar muitos e-mails que não são verdadeiros para a juventude. A juventude de hoje sabe dessas coisas, mas em algum momento tem pessoas que não querem falar. Se eu falo isso agora, por exemplo, nesse podcast, porque é o lugar propício para poder dizer isto. Tem jovens que dizem, eu já estou cansado dessa cena, mano. Eu não vou fazer mais, porque eu já pretendi morar. Eu já fiz aquilo, já fiz ali. Não está a dar, mano. Então, por quê? Ele já tentou, fez aquilo tudo, percebeu que não está. Imagina, eu fiz mecânica, o meu certificado vem da escola industrial. Mas há de ver que vir uma pessoa que só fez 12ª, já está a trabalhar ali. A mecânica, que está mesmo com que é o com saber chave. fazer. Sim. Exato, com capacete, tudo. Não tem a oportunidade de estar naquele sítio. Os recrutadores dizem, não, porque nós avaliamos teu CV e percebemos que não estás qualificado. Até que uma das formas poderia ser tu chamares a pessoa diretamente com o seu CV, perguntares ali mesmo. Entrevista logo na hora. O que você sabe fazer? Ok, tudo bem. Aqui no seu CV vem isto. Tenta lá ver como é que a pessoa explicar
perceber se realmente este tem um conhecimento. Então, seria a necessidade de termos entrevistas que combinam a parte teórica com a parte prática. Para realmente garantirmos que quem está a ter acesso àquela oportunidade de emprego Sim. é quem realmente sabe fazer. Exatamente. Anselmo mencionou uma coisa interessante sobre a frustração dos jovens, né? Eu já estou cansado, já não vou concorrer, não está a dar, quero sair deste país. Qual é o maior medo dos jovens, Anselmo, quando se fala de desemprego? Bem, como eu estava a dizer, o maior medo é de candidatares e não ser respondido. Outra coisa, entrar na empresa e não seres visto como pessoa que está a fazer alguma mudança. Eu, como tenho experiência de trabalhar tem empresas que recrutam hoje, amanhã já não esteja ali, porque devem trazer outras pessoas. Está a usar um critério de formação, mas não podem pagar aquilo que é o valor que o colaborador, como posso dizer, merece. Né? Seria isso. Merece. Então, os jovens já têm trabalho, já têm um budget. Por exemplo, eu quero ser garçom, né? Porque agora estou a estudar, mas quero ser garçom para poder ter alguma coisa, para poder suprir algumas necessidades, né? Comprar escova, pacote de dente, coisas básicas para ter acesso de pagar chapa. Olha, eu estou a chegar, eu digo, tenho meu CV, nunca tive na área do X, mas podem me colocar como um barman ou um garçom, qualquer coisa. Ah, ok, tudo bem. Vieste de quem? Vieste de quem? Quem te indicou? Quem te recomendou? Ok. Já tive um cenário desse, já fui... Então, não basta apresentar teu CV, não Exato. Basta ter competências, é preciso o famoso conheces a quem, como se diz. Conheces com quem. E não só, tem sítios que acreditam que não iniciaram a ter competência. Tu vês a pessoa e dizes, não, esse parece um irmão da igreja. Depois tu dizes, tá bom, vamos ver. Fica lá uma semana para vermos como é que é o teu comportamento. Porque não diria eu que poderiam logo contratar a pessoa sem conhecer, né? Mas mesmo assim, não, epa, vieste de quem? Conheço a Kátia. A Kátia! Então facilmente não pode ter uma integração. Da Polana aqui. Okay. Aqui não contratamos pessoas da Polana. Então há também essa segregação. Exatamente. Não contratamos pessoas de Napai, por exemplo. Não contratamos pessoas da Mafalala. Não contratamos pessoas de Machaquén. Não contratamos pessoas de Xamanculo. Sim. Tem essas empresas. Tem essas empresas. E não digo que algo que tu tens que estar lá, mexer documentos, ver um software. Não. É só levar um prato, limpar, organizar, tudo. Deixar. Há de perceber que esse tipo de empresa só vais encontrar todos ali, são familiares ou vêm da mesma zona. Isso devemos deixar. Temos que tirar esse pensamento, demos espaço também às outras pessoas para que possam produzir e produzir para si e para os outros poderem espelhar. Dizer, não, em Maputo tem oportunidade, portanto também em Cabo Delgado tem oportunidade. Falo isso porque há dias alguns jovens de Cabo Delgado comunicaram à imprensa, à sociedade civil, né, de Cabo Delgado, porque está-se a fazer uma formação de 290 jovens, se não estou errado, para poderem ter acesso a FUNGE, o projeto AFUNGE, mas devem ser formados aqui em Maputo. Então, os jovens de Cabo Delgado estão a perguntar, mas como é que vocês formam pessoas de lá e nós estamos aqui e nós estamos a dizer os porquês? Porque primeiro devem começar localmente, aqui também nós estamos no frio, não tem nada. Devemos trabalhar. E já imaginaram se levarem jovens que estão lá, virem aqui com essa instabilidade de terrorismo e tudo mais, como é que as coisas vão ficar? Essa é a pergunta que fizeram. Exato. Não tenho a resposta, porque não seria a pessoa a responder. Quando estamos aqui, também tem a tendência a dizer, não, este é da Zona X, não pode estar aqui. Tribalismo? Não sei se seria tribalismo ou não sei se seria olhar a pessoa não ter competência, porque acredito que vem que não, quando é uma pessoa que vem de lá, não tem uma competência nada, ou não sabe como é que as coisas funcionam. Então, as histórias são rotuladas Sim. pela sua província de origem, pela sua área de origem, como quem diz, este não é capaz de fazer atividade X. Vem no campo, por exemplo. Acontece. Anselmo, eu tenho duas perguntas para si, que vai responder no segundo bloco. A primeira pergunta é sobre a questão da frustração dos jovens que os leva ao consumo excessivo de álcool,
de drogas e a prostituição. E a segunda pergunta é sobre os jovens da província de Cabo Delgado. Jovens que muitas vezes são aliciados e coagidos a fazerem parte das fileiras dos terroristas. Mas o Anselmo vai responder a esta pergunta depois do intervalo. Vamos a uma breve pausa e voltamos dentro de instantes com mais conversas sobre carreira e também com a rubrica Curiosidades. Até já. Estamos de volta ao nosso podcast num dia em que celebramos o Dia Internacional da Juventude e conversamos com Pedro Anselmo. Anselmo, antes de irmos ao intervalo, eu fiz-lhe duas perguntas. Sim. Nós estamos a acompanhar que a questão do desemprego está a levar à frustração. Estamos a consumir, nós como jovens, muito álcool, muita droga e também há um consumo excessivo de conteúdo que não agrega valor para a juventude. Eu queria que comentasse um pouco à volta deste cenário que nós estamos a viver atualmente na juventude moçambicana. Qual é o seu parecer? Bem, tocou um ponto extremamente interessante, a questão do consumo de droga, álcool. Está-se consumindo muito álcool e isso está a queimar muitos talentos. Falo isso de jogadores, artistas e outras referências. Eu escrevi um poema, por acaso, que fala do fofinho da Colômbia, que circulava de Mafalala a Colômbia, Alto Maé. Nós temos, Maputo, temos muitos jovens na rua. Precisamos resgatar essa juventude. Essa juventude precisa ser resgatada, a sério mesmo. Criar-se uma campanha para resgatar essa juventude. É juventude. E estão a viver na rua, não é porque estão malucos, não. São pessoas conscientes. Houve um tempo que vivia numa residência universitária, acho que é a esquina Milka Cabral e Emília Daúci. Houve um tempo que enchiam de moluenes, chamam-se assim, de moluenes. E é muito perigoso. Se ele não tem 5 meticais, pode esfaquear só para poder ter acesso a consumir uma droga. Isso não é só Maputo, também em Nampula, na Zona Norte, está se consumindo muita barraca. Muitos jovens estão a beber, não há final de semana, mesmo na segunda-feira, tem pessoas a beber. Mesmo em tempo de frio, tem pessoas a beber. Primeiro, para além de não ter a falta de emprego, é a falta de ocupação. Os jovens não têm ocupação. Não têm lugares para poderem passar tempo vago. Primeiro, a falta de emprego. Depois, falta de ocupação. A ocupação seria o quê? Se calhar, treinarmos pessoas para serem atletas, não sei. Treinamos pessoas para termos mais jogadores em todas as províncias, criamos mais clubes. E se calhar criamos mais institutos de música, arte, pintura. Criamos eventos culturais. É o que se fazia no tempo que eu era criança. Debates juvenis, mas algo que tem a ver com a cultura. Nós trazemos aquela nossa cultura daquele tempo, né? Tiramos aquelas pessoas que já morreram, trazer para cima. Resgatar Resgate, a juventude precisa ser resgatada. A juventude precisa ser resgatada. E tem uma coisa que acontece. A juventude não vai ser resgatada com nossos tios. A juventude tem que ser acompanhada com os nossos tios. Nós vamos resgatar a nossa juventude. Nós quem? Nós que estamos lúcidos. Então tem que ser um trabalho feito de jovens para jovens. Okay. Exatamente, seria isso. Se calhar seria jovens unidos no trabalho por oportunidade e sucesso. Para mim seria isto. Criamos uma equipa a nível nacional. Ou nas províncias também temos equipas para podermos resgatar a juventude, porque a juventude está-se a perder. Está-se a perder a nação, o futuro está em risco do país. Então precisamos resgatar. Agora, a questão dos jovens a aliciar-se no terrorismo é a falta de oportunidades. A ocupação, os jovens da província de Cabo Delgado sempre tiveram. Conheço a província de Cabo Delgado desde criança.
aprender a jogar, a dançar, cultivar. Mapico é nossa cultura principal. Eu também sou uma família de origem Maconde, meus pais são biológicos, são de Maconde. Então, nós sempre fazíamos lareiras, né? Até hoje faz-se, ainda não perdemos a cultura. Mas há uma necessidade de nós abraçarmos essa juventude. Tudo começou por cima da praia. Se a memória não falha, foi no dia 5 de outubro de 2017 que houve o primeiro ataque. Algumas leituras que eu fiz do livro que escrevi diz que a juventude foi dada a oportunidade àqueles senhores, o grupo jihadista, para poder serem apoiados de forma informal, né? Sem nenhum conhecimento, como havia me referenciado, para eles poderem abrir os seus negócios. Mas em troca desse negócio, deveriam entrar nas mesquitas dele, com condições deles, e deveriam aliciar a eles e fazer uma forma de religião do tipo que eles sabem fazer. Então, chegou um momento que a população, junto com o governo, já não estava a engrenar com aquele tipo de comportamento, porque era um comportamento que levava as raparigas, colocava num determinado sítio, lugar, para só poderem estudar madraça, sem ir ao ensino rudimentar, que é ensino primário, secundário, que é o nosso, de educação, neste caso. Então, a partir daí saiu o problema. Mas por que a juventude ia para lá? É por causa de fome. A juventude quer comer. Com fome, tu pode até vender a sua própria vida, porque queres responder à sua barriga. Se vê alguém de uma forma fácil está a entregar dinheiro, todo mundo vai para lá, vai correr, vai para lá. Depois vão perceber mais tarde que já estão a levar consequências. Aquele grupo começou a procurar cada pessoa que eles entregaram dinheiro. Então, a questão do desemprego foi uma fragilidade. Exato. Que abriu espaço para que houvesse instalação deste grupo e também que nós perdêssemos muitos jovens para as filas dos terroristas. E o Anselmo faz aqui uma chamada de atenção para a necessidade de criarmos ocupação para estes jovens. Mais do que trabalho, nós precisamos criar ocupação para esta juventude, para que se concentre em coisas que estejam associadas ao desenvolvimento e não se perca. Exato. Operação Resgate, Anselmo. Operação Resgate. Perfeito. Anselmo, o Anselmo escreveu livros. 2 livros. O primeiro é Disputa e Democracia em Tempos de Crise, que refere estas histórias que mencionou sobre a situação dos jovens em Cabo Delgado, e também a Nação sobre nós. A Nação somos nós, quis dizer, que exalta a necessidade de maior comprometimento dos moçambicanos com a pátria, com o desenvolvimento do nosso país. Mas vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Agora vamos à nossa rubrica Curiosidades. Me pegou. A cara do Anselmo. A rubrica Curiosidades é das que eu mais gosto. Okay. Temos perguntas que são enviadas pelos nossos internautas. Ao todo são 5 perguntas. O Anselmo vai escolher 3 neste pote aqui. Pode, por favor. Pode tirar as 3 em simultâneo? As 3. Sim, sim. Vamos a isso. Deixa só ajudar. Ok. Então, só ter cuidado com o microfone para não deslocar. Ok. Eu gosto muito dessa rubrica porque nos permite ter acesso. Já são 3. Perfeito. Então, vamos às perguntas. O Anselmo pode ler e depois vamos seguir a resposta. Acho que essa aqui é mais... O que é que temos aí? Ok. A pergunta diz o seguinte. O sucesso não deve ser medido apenas pelo cargo que ocupamos ou pelo salário que recebemos, mas também pela qualidade de vida que conseguimos preservar ao longo do caminho. Crescer profissionalmente... Acho que a curiosidade está do outro lado. Sim, acho que houve uma pequena confusão. Exato, aí onde está a curiosidade. A curiosidade está aqui. Essa é a curiosidade 2, né? Exato. Se pudesses implementar uma única medida para reduzir o desemprego juvenil em Moçambique, qual seria? Ai. Yeah. Então, tem oportunidade... Dar medidas. Exatamente. Ok, a palavra-chave é essa. Bem, se calhar seria criar uma associação
um movimento de resgate, um movimento ou uma associação que trabalhasse junto com ONGs que existem e pelo governo. Nada se faz sem o Estado, nada se faz sem o governo. Então, eu tenho espírito de patriota. Não gosto de ter algo só para mim. Quero que os outros também tenham, para que a gente possamos desenvolver, né? Eu não gosto de estar numa zona que só tem um único rico, ou tem uma única pessoa, ou não tem uma única pessoa que tem carro. Só tem pessoas com bicicleta por aí. Não tem uma única casa que se calhar pelo menos é chapada, ou tem energia. Posso não ter em casa energia, mas tenho que ir no vizinho para ir carregar. Então, eu criaria um movimento para podermos resgatar a juventude e colaborar com a sociedade civil, religiosa e expandir este movimento de forma que chegue para todos, sem olhar quem tem que ter o smartphone, não, de forma assim, usando também os meios rudimentares, voltando também na época antiga. Porque tem uma coisa que acontece, às vezes quando nós estamos a começar num projeto, né, ou algo começamos, e começa a dar certo, esquecemos do plano com que nós fizemos atrás para que aquele projeto tornasse mega projeto que é hoje. Tem palavras de pessoas sábias em Moçambique que até hoje nós deveríamos cultivar. Por exemplo? Por exemplo, do ex-presidente, antes do ex Armando Emílio Guebuza. Ele diz o seguinte: devemos transformar o distrito, tirar mecanismos que o distrito tem, que são fontes locais, né? O distrito tem seus fundos locais. Deve-se criar condição para que o distrito possa se transformar, que tenha oportunidades que a cidade tem hoje. Nos limitamos a estar em Maputo, aglomerados, mas esquecemos do distrito. Depois, quando estamos em Maputo, queremos sair para fora. Estamos a ir para fora e estamos a esquecer. Num momento como este, deveríamos olhar nosso país, vermos como é que podemos trabalhar juntos para podermos passar disso. Okay. E olhando isso, não podemos só ver as coisas só para Maputo, só nas cidades capitais. Não. Então precisamos descentralizar. Não podemos. Temos que ir nos distritos. Os distritos que vemos, esse distrito tem um potencial de podemos construir uma nova cidade, uma nova era, uma nova forma. Não podemos, quer dizer, nós já estamos em 2026. Tem distritos que tem muitos recursos, mas até hoje nem sequer um prédio de 12 andares não tem. Não tem uma clínica. Não faz sentido. Quer dizer, aqui na cidade de Maputo tem muitas clínicas dentárias, não sei o quê, tudo está aglomerado, você vai ali, depois vens, a embaixada está aqui, a clínica está aí do lado. Já é uma garagem da embaixada mesmo, a clínica. E outra coisa, essas empresas, esses negócios que eu falo, tu podes passar todos os dias, só vais ver um cliente ou dois, eu não sei como é que funciona. Pronto, Chancel, mas temos que correr para a próxima curiosidade. Tudo bem. Está então, interessante, mas vamos à próxima, então, obrigada. É isso. Essa aqui, né? Curiosidade 1. Se tivesses apenas um minuto para falar com o Presidente da República sobre o desemprego juvenil, qual seria a primeira coisa que dirias? 60 segundos só. Meu Deus do céu. Eu gostaria de estar com o Presidente da República, chefe do Estado. Eu não queria ter um minuto, eu queria 30 segundos para vender o meu peixe sobre Moçambique. 30 segundos. Eu, há dias atrás, estava a sair de uma instituição, estava a dar cartas, depois encontrei-me com o ministro, não vou dizer o nome. Em menos de um minuto, o ministro deu-me o contato dele. Eu só falei... Então, aproveita agora 30 segundos para falar com o Presidente da República. Bem, primeiro dizer, a nação somos nós. A nação somos nós. Não se pode abraçar a juventude
em momentos, deve-se abraçar a juventude em todas as ocasiões. Todos são jovens, não importa se vêm, não sei de onde, que, todos são jovens. A juventude deve ser abraçada. Deve abrir as asas para a juventude trabalhar. Tem muita coisa para se fazer. Tem muita mão de obra para se reestruturar, para se transformar. Temos que industrializar o país. Para que isso seja, devemos acabar com a burocracia primeiro e depois deixamos as asas. Há de ver que em menos de 5 anos, em 5 anos, a juventude trabalhar em 5 anos, só nós sermos mediados, não, façam isso, vão lá, façam isso, sei aquilo de, não sei o que é, ok, façam isso, vão. E passaram os 60 segundos. Isso. Vamos à próxima curiosidade. É isso que eu ia falar para o presidente. Perfeito. Obrigado. Ok, obrigada, Anselmo. Vamos à última. Na tua opinião, qual é a verdade sobre o desemprego juvenil em Moçambique? Ok. Que se quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. É a sua chance, Anselmo, de dizer aquilo que ninguém fala. Bem, eu acho agora, direto para a câmera. Na verdade, eu acho que já disse muita coisa, né? Mas eu só posso dizer que já foi também dito muita coisa. Esse tipo de perguntas não sou tão bom a explicar, né? Mas diria que vamos resgatar a juventude. Termino por aí. Vamos resgatar a juventude e, como eu disse, deve abrir as asas para nós. Ok. Só isso. Então, a juventude tem capacidade, só precisa de espaço, Sim. de oportunidades para poder voar. Sim. A redução de burocracias, políticas mais flexíveis, mais foco naquilo que são as necessidades da juventude, não apenas em períodos específicos, mas sempre. Afinal de contas, a maior parte da população moçambicana é composta por jovens. Anselmo, das curiosidades, vamos aos seus livros. Fala-nos um pouquinho sobre essas suas 2 obras. É assim, as 2 obras cá não estão, não é? Essas são obras inspiradas, as obras que eu leio mais. O livro Disputa a Democracia em Tempos de Crise ainda está na editora, mas estou a fazer uma pré-atualização daquilo que é o marketing, porque eu quero que esse livro chegue para todos. É um livro que fala de Moçambique, que fala sobre a nossa realidade, e é um livro que está fora de citar a violência. Não queremos chegar em extremos, fazemos coisas que não são necessárias, e temos um país muito bom, não optamos as coisas em violência. Isso é muito importante, porque a violência vai só retroceder o país. Exatamente. E não vai nos levar a lugar nenhum. Pois é, e o Nação Somos Nós? A Nação Somos Nós é um poema inspirado a José Carveirinha, que é o meu maior ídolo. É um defensor da paz, da liberdade, da identidade. Então, os artistas, principalmente os poetas, são os mediadores da paz. Quando eles escrevem, hoje pode não chegar para fora ou para muitas pessoas. Quando o tempo passa, a informação chega para lá. É por isso que passa um determinado tempo, depois vamos ouvir: a Paulina Chiziano recebeu o prêmio, a Mia Couto recebeu o prêmio X Nobel. E vou dizer uma coisa: nem todas as pessoas que estudam numa determinada área são natos naquilo. Existem pessoas que são autodatas. Vou usar o exemplo do Carveirinha, que são bons em fazer alguma coisa para poder transformar o país, para poder transformar uma nação, até uma geração inteira. Então, essas pessoas também devem ser olhadas. Estou a falar muito mais dos artistas. Nós não podemos dizer, não, porque tu não tens formação na área, então tu não és aquilo. Óbvio, há sempre este dilema. Então, é uma oportunidade para abrir espaço, explorar outras áreas, permitir que os jovens se conheçam, identifiquem as suas potencialidades, sobretudo as potencialidades mais ligadas para o lado cultural, como o Anselmo foi mencionando aqui. Anselmo, a nossa conversa está muito, mas muito boa. Infelizmente, temos que chegar ao fim. E nós aprendemos muito com o Anselmo e eu queria que deixasse aqui ficar 3 palavras-chave fundamentais para aquele jovem que hoje está sentado lá do outro lado e sente o dilema do desemprego na pele. 3 palavras-chave. Sim, primeiro dizer que há espaço para todos. Há espaço para todos.
pode não chegar, mas sempre há espaço para mais um. É possível transformar ideias em grandes projetos. Não podemos sentar com conhecimento. Dizem quando estamos... é no desespero que saem grandes ideias. Ok. Sim, a maior parte das pessoas que fizeram revolução e transformaram são pessoas que não tinham nada, nem tinham sequer um prato para comer, mas criaram condições para poder transformar uma nação inteira. Muito obrigada, Pedro Anselmo, pela sua presença, por ter partilhado conosco este conhecimento e, acima de tudo, por ter partilhado estas dicas muito importantes sobre a forma como os jovens devem se posicionar em relação ao desemprego juvenil. Foi um prazer estar convosco e conversar sobre carreira. Fique atento às nossas dicas de carreira que vão passar já a seguir e temos um encontro marcado para a próxima quarta-feira aqui na TV Focus. Até lá! Se é estudante pré-universitário ou universitário, não espere terminar a sua formação para buscar uma oportunidade de emprego. Invista em ações de ativismo, voluntariado, pequenos negócios para começar a construção da sua carreira. Parar é morrer e você precisa correr atrás do seu desenvolvimento profissional. O desemprego é uma realidade em Moçambique. Infelizmente, muitos jovens fazem mau uso da internet e esquecem que através da mesma podem criar oportunidades de emprego. Pegue agora o seu smartphone, entre num aplicativo de busca e comece a pensar em oportunidades que podem ser criadas através do uso da tecnologia. Você pode ser o seu próprio patrão, se você quiser. Parte significativa da juventude recorre ao consumo abusivo de álcool e de drogas por conta da frustração que resulta do desemprego. Esta não é a porta correta. Se você quiser buscar alternativas para sair da sua situação de desempregado, busque oportunidades que lhe permitam crescer. Viver embriagado ou sob efeito de drogas vai aumentar a sua frustração e de forma alguma poderá contribuir para o seu crescimento profissional. A mudança começa consigo e você precisa ser o agente principal e ativo na construção da sua carreira.